Fernanda, prazer, esse é o canal das Bi, esse é o B-News e a gente tá aqui no estúdio do Inova Brab, tá? Pra te contar o que aconteceu semana passada, as notícias, as não notícias, tem umas não notícias também hoje, umas não notícias. São umas coisas que não deviam ser notícia, mas é notícia, entendeu? Hoje no B-News, assédio na Fazenda, Gianecchini sai do armário, parada na Polônia é atacada, Rock in Rio. Quais foram as novidades desse primeiro final de semana desse festival que a gente gosta tanto e odeia tanto? Pela primeira vez, o time campeão brasileiro do futebol feminino tinha uma técnica. E tivemos paradas em Manaus e também em Santos, que a gente falou que era semana passada, mas na verdade foi nessa semana mesmo. Teve Jundiaí também, tô informando aqui. E a gente não poderia deixar de falar do final da novela Órfãos da Terra, que teve beijo entre duas mulheres, sim, e teve discurso anti-preconceito, sim. Hoje no B-News. Boa tarde, boa noite, feliz carnaval. Não vou falar bom dia, Simone, não vou falar bom dia, porque bom dia é pra quem? Vamos começar pela notícia que parou a internet nessa semana. E por essa semana eu quero dizer, quinta-feira passada rolou uma festa no reality show A Fazenda. Pra quem não sabe, A Fazenda é tipo Big Brother com gente famosa no meio do mato, que eles têm que... Sei lá o que eles têm que fazer, que eu nunca assisti. Eu só fico sabendo das tretas pelo Twitter. Aí rolou uma treta, uma briga, com um cara que chamava Felipe, que eu não sei de onde ele veio. Você sabe de onde ele veio? Cidade de Deus. O que ele fez em Cidade de Deus? Cidade dos Homens, ele era um dos principais. Cidade dos Homens ou Cidade de Deus? Ele fez os dois. Ele era um dos principais, por isso que foi pro Cidade dos Homens. Enfim, o Felipe, em uma discussão com a Hariane, que é ex-BBB, do último BBB, e aí eu vi uma notícia boa também, que se a Hariane ficar até o final do programa Fazenda, ela vai ter passado o ano de 2009 mais tempo confinada do que fora. O Felipe estava discutindo com a Hariane e aparentemente ele já tinha falado muita bobagem antes dessa discussão, muita bobagem machista, tinha falado várias coisas meio escrotas, e aí no meio da discussão ele decidiu fazer o quê? Dar um selinho nela. Então você imagina, você tá aqui brigando com uma pessoa porque você é isso, e aí o cara vai lá e pra te desarmar, vai lá e te dar um beijo na boca sem a sua autorização. O nome disso é assédio. Aí o que aconteceu? Nada. Quinta-feira não aconteceu nada, sexta-feira não aconteceu nada, sábado não aconteceu nada. E aí a internet foi a loucura falando, como assim, Record? Você vai deixar um cara que abusou de uma, colega ali de trabalho, porque, é trabalho que eles estão fazendo ali, entretenimento, todo mundo tá com o personagem ali, tá ali pra fazer dinheiro. Que abusou uma colega de trabalho na frente da câmera e vai ficar por isso mesmo. E a Record não se pronunciava, e não só não se pronunciava, como também ficou fazendo chamadas para poder trazer audiência pro domingo. Ou seja, senta aí, vem comer sua pipoca e ver o que vai acontecer domingo na Record. Vamos ver se o assediador... Não, eles não falaram assediador, né? Vamos ver o que vai dar essa briga. Não é briga, é assédio, né? Mas aí rolou tudo isso, aí várias pessoas no Twitter e várias pessoas nas redes sociais como um todo, e até marcas falaram, Record, isso daí não dá mais não. Você não pode deixar um cara beijar uma pessoa sem consentimento e deixar dentro do programa. Foram atrás do Marcos Mion também, porque Marcos Mion é o apresentador, e aí o Marcos Mion foi... gravou as locuções de chamada para os programas, falando, venha ver sua pipoca, pega sua pipoca que vai ver o programa de domingo. E aí caíram em cima do Marcos Mion também. Que, claro, ele não é o culpado porque ele não é o diretor do programa, ele não manda nada lá, ele só é o bobão que apresenta. Mas, noção, né, querido? Assédio não é entretenimento, não é para poder sentar uma pipoca e comer. Que aí no domingo o cara finalmente foi expulso, o Marcos Mion gravou um vídeo falando que é um absurdo, que ele nunca concordou com isso, que ele tinha certeza que a Record ia expulsar, mas ele devia ter falado isso antes. Você devia ter falado isso, quando aconteceu, na sexta-feira de manhã, quando estourou a bomba, você vai lá e fala, gente, isso aí é um absurdo. Mas não, ficou em silêncio. Assim como a Record ficou em silêncio, todo mundo ficou em silêncio, usaram a desculpa de que precisava, o jurídico da empresa tinha que ler, porque tem contratos e etc e tal.
E aí fica aqui a dica pra você, Record, que tá assistindo, que eu tô indicando a Record como se fosse uma pessoa, né? Você que está aqui, Edir Macedo, com certeza vendo esse vídeo, quando você tem uma indicação de assédio, né? Você tem uma pessoa que tá assediando outra pessoa, a primeira coisa que você faz é tomar conta da vítima. Então você vai tirar do convívio da pessoa, da vítima, o assediador. Aí você vai apurar o que foi assédio, que ponto foi, o que não foi, não sei. Mas a primeira coisa que você faz é tirar do convívio. Você não deixa a pessoa confinada com essa pessoa mais 2, 3 dias para ir tomar a sua decisão. Combinado? No programa ao vivo de ontem, o Marcos Mion falou: beijo roubado ou forçado, encoxado ou mamboba são considerados crimes contra a dignidade sexual. E pelo regulamento do programa é proibida qualquer ação que coloque em risco a integridade física do participante. Para perceber que beijo roubado, forçado, encoxado e mão boba são considerados crimes, vocês precisaram de 3 dias. Mas enfim, ponto positivo foi expulso, ponto negativo foram 3 dias nessa bobagem e o maior absurdo que eu achei ainda, enquanto o programa estava sendo exibido no domingo, isso daí não fui eu que vi, porque eu não vejo, né? Enquanto o programa estava indo ao ar, fica aparecendo embaixo os tweets que a galera tá comentando nas redes sociais, o que tá rolando. E aí eles selecionam os tweets que vão aparecer lá, né? E aí um dos tweets selecionados era: se eu fosse o Felipe, fazia a mesma coisa. Ou seja, né? Próxima notícia. Gianecchini finalmente saiu do armário. Mas algumas pessoas reclamaram do jeito que ele saiu do armário, algumas pessoas criticaram o fato das pessoas terem criticado o fato dele ter saído do armário. Foi uma loucura na internet, a internet foi uma loucura, todo mundo analisando cada palavra que Gianecchini falou. E assim, ele foi bem claro na entrevista de que, ele nunca escondeu de ninguém, pra ele sexualidade nunca foi uma coisa homem, mulher, independente de idade, uma coisa que ele já tinha falado outras vezes, afinal ele foi casado com a Marília Gabriela durante muito tempo. 2, ele não vê a necessidade de levantar a bandeira ou falar abertamente sobre isso, que cada um tem sua sexualidade, mas devido à situação do país e pessoas que sofrem muito mais do que ele decidiu falar que ele já se relacionou com homem sim e não vê problema nisso. Mas aí uma galera ficou falando: ele saiu, mas ele é gay, mas por que ele não fala que ele é gay? Gente, porque ele não se considera gay, a única pessoa que pode falar se ele é gay ou não é ele. E ele não falou que ele é gay, ponto final. Aí teve um monte de gente que falou assim: por que ele não falou que ele é bissexual? Porque às vezes ele não se considera bissexual também, às vezes ele se considera pan, às vezes ele se considera queer, às vezes ele não sabe ainda que caixinha que ele coloca, ele sabe que a sexualidade dele é fluida, e isso foi isso que ele falou na reportagem. E aí a gente viu um monte de reportagem falando: Gianecchini já saiu com homens, mas não se considera gay. É possível? Que tipo de pergunta é essa, gente? Jornalistas. Mas o que eu acho que aconteceu é que a maior parte das pessoas não leu a entrevista que ele deu pro Globo no completo. Viram só os títulos e saíram por aí reagindo no Twitter, reagindo em todas as redes sociais. A única matéria que eu encontrei, que o Globo você tem que assinar para poder ler, né? Eu não sou assinante do Globo, não li a matéria toda. A matéria mais completa que eu achei foi uma matéria do Huffington Post, que faz assim o título da matéria é: o que podemos aprender sobre sexualidade com o reinado de Gianecchini. E aí passa por vários pontos da entrevista dele, que não foi uma entrevista de 1, 2 perguntas, é muito maior do que isso. E o que eu achei muito interessante é que no final ele fala o seguinte: todo mundo perdeu tempo querendo agradar ou ser validado, se encaixar no que foi estabelecido como correto. As mulheres foram massacradas, os homens também, porque tinham que ser fodões, bons do esporte, pirocudos, provedores e os que não choram. E aí, você como você faz com uma criança que nem eu, que nasce numa família totalmente feminina e sempre foi muito sensível? Eu tinha pânico de ser chamado de viadinho. Um documentário que indica a todos aos meus amigos com filho menino se chama The Mask You Live In. Ou seja, é um cara que tá vivendo a vida dele, que realmente não teria que dar satisfação pra ninguém. Ele fala também do medo que ele teve de perder trabalhos, porque a gente sabe que o Reinaldo Gianecchini é o galã, e a gente sabe que qualquer verruguinha ali na veracidade da vida pessoal dele, pra ele não ter mais papéis como galãs, ia ser isso, né? Mas, enfim, eu acho positivo que ele se posicionou.
Eu acho positivo que foi na hora dele, ele que quis falar, e a gente não tem que ficar aqui criticando a maneira com que ele saiu do armário. Que ele saiu do armário, que ótimo, maravilhoso, a gente não precisa ficar colocando ele em caixinha nenhuma. Combinado? Mas nem tudo são flores, não é mesmo? A gente teve a parada do orgulho LGBT na Polônia e, infelizmente, eles foram atacados por um grupo de extremistas que tacaram pedras e garrafas. Enfim, a gente vê que esse tipo de extremista não existe só no Brasil, existe em todos os lugares. Assim, é triste. Próxima notícia. Pois bem, tivemos o Rock in Rio esse final de semana, foi a abertura do festival. Uma coisa que eu achei que foi muito legal nesse Rock in Rio, que a gente tá vendo uma representatividade muito grande nos palcos, seja no Sunset, seja no palco Mundo, muitas mulheres cantando, muitas pessoas negras cantando, a gente teve travesti cantando sim, a gente teve drag cantando, inclusive na primeira noite a gente teve a Carol Conká, com Glória Groove, Linda Quebrada. A gente teve Elza Soares com As Bahias e a Cozinha Mineira. A gente teve várias performances super poderosas, super políticas, o que dá um gostinho bom da gente estar pensando de que esse é um festival produzido pelo Medina, que teoricamente deu uma ajudadinha ali no Bolsonaro, na época da eleição, dando ali uma ajudinha na campanha, nos vídeos, dando uma dica aqui, dica ali, né? Mas ele não apoiou o Bolsonaro, não. Foi isso que ele disse. Mas dá um gostinho bom no coração ver Marielle presente, ver tantas pessoas falando discursos tão bacanas no Rock in Rio. Não só a Marielle foi lembrada, mas como a Ágata foi lembrada, como o Evaldo Rosa dos Santos foi lembrado, pela Elza Soares. Elza sempre arrasando. Qual que foi a outra coisa? Separei aqui mais algumas notícias sobre o Rock in Rio que eu fiquei abismada. E aí, um alô também pra essa galera que gosta de fazer dinheiro, né? Que é o negócio do quê? Das 3 esfirras por R$20 do Habib's, sendo que do lado de fora, você vai numa loja do Habib's, é R$1 a esfirra, gente. R$1 a esfirra. É um aumento de quanto isso daí? Que eu nem sei. Me fala aqui nos comentários que eu sou de humanas. Você pensa... Uma atriz da Globo vai ao Rock in Rio fazer uma ação para uma marca. Essa atriz é Bruna Linsmeyer, que é ativamente sapatão e fala sobre os direitos das mulheres e a super ativa em relação à diversidade. Foi um match positivo, né? Porque tem várias marcas falando de diversidade lá no Rock in Rio esse ano. E aí, a matéria lê: livre e sem sutiã, Bruna Linsmeyer faz ação LGBT no Rock in Rio. O que o cu tem a ver com as calças? Gente, sutiã, quem usa que quer, quem não usa não quer. E não devia ser pauta, né? Você usa sutiã, Thiago? Não. Você usa sutiã, Herbert? Tô precisando de um. Se alguma marca quiser me dar, tá grande aqui o negócio. Enfim, e olha que essa notícia é saída de um site teoricamente LGBT. Melhorem. Porque se a gente quer dar o exemplo, a gente tem que melhorar esse tipo de manchete, de clickbait, filho da puta, não adianta pra nada. Porque você quer o quê? Que os machos escroto que quer ver a Bruna Linsmeyer sem sutiã entra lá e clica? Não funciona assim não, gente. Entre você objetificar uma atriz que tá indo num evento pra falar sobre coisas importantes e falar do peito dela, e uma Hariane que tá numa fazenda discutindo com o cara e recebe um beijo, não, assim, é um pulinho que dá, viu? É um pulinho, a gente tá falando de machismo, é a mesma coisa. Mas estaremos no Rock in Rio esse sábado. Se você estiver no Rock in Rio no sábado, procura a gente por lá. Provavelmente a gente vai estar nos arredores ali do camarote da Doritos, que foi quem deu o convite pra gente, porque eles estão colorir o Rock in Rio. E a gente ainda tá decidindo se vai fazer o tal do vlog ou não, porque as pessoas não estão batendo as metas, No primeiro vídeo foi quase, no segundo vídeo, tá longe de bater a meta. Vou dar mais uma oportunidade nesse vídeo aqui, que pode ser que tenha, porque tem clickbait, né? Tem Fazenda, tem Giannichini, talvez as pessoas assistam, né? E aí, então é isso. 2.000 likes a gente precisa alcançar e 200 comentários. E a próxima notícia, eu preciso de ajuda porque é coisa boa. E o nosso especialista em futebol vai vir aqui para me ajudar a falar sobre a final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Vem pra cá, Herbert.
Oi, babies! Tudo bom com vocês? Eu sou o Herbert, pra quem não sabe. Você se equivocou, eu não entendo de futebol. Não? Eu entendo de bolas. É diferente. Então, assim, não vou poder opinar. Que ó, o selo, Entendi. não sou capaz de opinar. Pá. Entendi. Bom, mas você foi no jogo lá do Brasil e você até que curtiu. A comida tava ótima. Até que curtiu. Assim, topou R$10, mas Quando a gente foi no estádio de Ah, futebol ver o sim. futebol feminino, muitas famílias. muitas famílias, muitas muita crianças. coisa. E aí, o que é legal é que a Ferroviária foi campeã do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Pela primeira vez, a gente tinha uma técnica que foi campeã. Normalmente é homem dirigindo as mulheres. E foi recorde de audiência na Bandeirantes de futebol feminino. Ou seja, tá crescendo. Calma, gente, veja. Volta. Rolou a final do Campeonato Feminino de Futebol. Sim, Foi transmitido A que pela a gente Bandeirantes. foi? Não, outra. Não, outra coisa, ontem. tá. Ontem rolou. Ontem. Domingo. Domingo, foi o que eu disse. Domingo rolou Além o disso, final do Campeonato Brasileiro. Aí foi transmitido pela TV Bandeirantes, também conhecido como Band. É, gente, Tá. sabe, o povo não fala Bandeirantes. Também conhecido como Band. Hum. E teve o recorde de audiência pro futebol Ah, feminino. poxa, que legal, hein? Uhul. Além disso... De gente assistindo a TV enquanto o jogo estava passando. Isso, audiência. Aí a outra coisa que aconteceu foi o time que ganhou chama Ferroviária. Ferroviária. Foi bicampeão. Fazia 5 anos que eles não chegavam à final. E aí eles chegaram à final depois de 5 anos. E chegaram à final com uma técnica. Ah, e muito ela legal. acabou se transformando da primeira técnica Brasileira. a dirigir um Time time brasileiro. que ganhou o Campeonato Brasileiro. Entendeu? Porque normalmente Entendi. é homem dirigindo mulher. Entendi. Agora vamos falar das paradas. Vamos falar das paradas. Disso você entende. Olha, esse final de semana então aconteceram outras paradas aqui, como por exemplo, lá em Santos, Que a gente falou que foi semana passada. que a gente confundiu na verdade, porque aquela que rolou foi... Na Praia Grande. Exatamente. E além da de Santos, rolou a de Manaus, Sim. né? E segundo a Cecília, é de Jundiaí. Aí o que a gente sempre fala, é muito bonito ver que, inclusive, cidades menores estão conseguindo se articular para colocar o seu orgulho na rua. Um lugar como Manaus, que já tá na 19ª parada, olha só, e que tinha lá também no tema, né, desse ano, dizendo que são 19 anos de orgulho e 350 de Manaus, porque eles também estavam incluindo essa questão do orgulho da própria terra ali Manaus. no discurso da parada. Vamos. Ai, eu adoraria. Que mais que você quer falar dessas paradas? É só isso mesmo. A parada de veja. Santos foi a segunda. Que bom. Foi a segunda. Sim, sim. Vamos lá? Vamos. Articulações, Vai, gente. articulações, vamos O importante é começar. Então vamos falar de Órfãos da Terra. A novela das 6 que acabou esse final de semana. Gente, eu passei a madrugada de domingo pra segunda assistindo 4 capítulos assim, porque eu não tinha conseguido acompanhar, entendeu ainda? Eu assisti os últimos 2 só. Assisti Eu pulei umas tudo, partes. assisti Porque me tudo. falaram que o penúltimo tinha o casamento e o último era importante assistir pra saber o que aconteceu depois do casamento. Porque aconteceu alguma coisa aí pro... Porque eles brincaram com o coração da sapatão. Nossa, é Brincaram verdade, com o coração. gente. A gente espremeram o coração. Eu disse lá no meu Instagram que existia grande possibilidade de que ela morrer e ela foi atingida. Entendeu? Ela casou, Nossa. rolou o beijo. Rolou o beijinho. Casou, Uhum. lindo, maravilhoso, todo mundo chorando, feliz, não sei o quê. Aí a doida da Dalila conseguiu entrar. Tinha polícia disfarçada no casamento. E veja. ela conseguiu invadir o casamento, entrou no banheiro, pegou a outra de refém e aí ficou ameaçando. E ela Nossa. tava ameaçando a própria tia. Eu tinha esquecido desse detalhe porque a filha dela, que é a Soraya. prima aranha, Soraya, é irmã de Camila. Exatamente. É verdade. Não, Olha não só. tinha me lembrado disso. Pois é. Ai, cada coisa E que aí aconteceu nesse atirou final na da novela. Camila. E aí a gente não sabia se Camila tinha morrido, se não tinha morrido, o que tinha Então, acontecido com eles, Camila. sabe quando você cutuca a filha e daí você faz assim, ó? É. Pera, foi isso que eles Foi fizeram. isso que eles fizeram. Porque ficou aquela coisa, aquela música, aquele arrupio que dá. Não, e Ela desespero. jogada no chão lá, Jogada assim, no ó. chão, o pessoal só chorando. Assim, gente, Tatelada liga. com os Cadê olhos alguém assim, ó. ligando? Cadê Ninguém alguém ligando? ligou, Ligando assim, pra polícia. Desistiram, botaram o dedo aqui e falou, já morreu. Era a impressão que É a dava. impressão.
Aí, Mas não foi. Não foi. Não foi. Tiveram momentos muito emocionantes, assim, O final entre foi as muito duas. legal, o da novela também. Que não foi necessariamente entre as duas, né? Ah, sim. Mas acho que assim, a personagem da Camila ganhou muita relevância dentro da história, em especial nessa fase final. E uma coisa que eu não podia deixar de comentar é assim, caramba, as personagens ali, tanto a Valéria quanto a personagem da Camila, desde o começo era uma coisa tão, nossa, que garota chata. Nossa, a mesma coisa essa cena, mas que saco. Camila é a mesma coisa. E quando você começa a ver um pouco mais de relacionamentos dessa pessoa com outras pessoas e relacionamento amoroso, você vai dando profundidade pro personagem. E as atrizes, assim, arrasaram em termos de humanidade mesmo, que deram pra Teve curva cenas. pro personagem delas, Teve né? super, Elas assim. começaram a novela de um jeito e deram 360. Tava 360 mega chapado. Volta pro mesmo lugar. Deram 180 ali, que Ficou muito mudou, legal, assim. né? E as atrizes ficaram super emocionadas de fazer isso acontecer lá dentro, né? Então elas estavam super na torcida e conquistaram, enfim, o beijo tão esperado por todas Primeiro as beijo sapatonas. na novela das 6. Foi o primeiro beijo da novela das Foi o primeiro 6? beijo da Olha novela das só, olha só. Foi o primeiro Que bom. beijo. Sapatão, E hein? a gente não pode deixar, eu achei muito poderoso também como eles decidiram encerrar a novela. Porque eu achei que foi sim um recado muito bem dado. Por Laila? Por Laila. Pra sociedade brasileira como um todo, né? Verdade. Terminou com um desfile de moda de um refugiado do Congo. Muito poderoso a passarela, você viu? A passarela Sim. que eles andavam, tava com sapatos, Aham. né? Aquela coisa do refúgio mesmo, Então. que vai ficando. Eu arrepiei naquela hora real, porque é isso, ele fala sobre o cenário da passarela e que aquilo era pra representar as pessoas, tanto as que conseguiram fazer a travessia por meios ilícitos, porque não tiveram possibilidade de sair de seus países de meios lícitos, e não só por quem conseguiu, mas por quem não conseguiu atravessar. Sim. E aí Então, apareceu nossa, foi, olha... praticamente todas as pessoas que estavam ali, junto com refugiados de verdade, mostrando a Aham. foto das famílias. Sim. E aí eu achei legal que colocaram a foto das pessoas de verdade mesmo. Eu descobri isso que tinha lá o Kaysar, que fez lá tava com a foto da família dele, que todo Aham. mundo conhece a história, Sim. porque ele é ex-BBB, e trouxe veio Exato. refugiado, trouxe a família depois que ganhou, perdeu, ficou em segundo lugar no BBB. E aí termina com uma fala muito Que dera forte eu da perder Camila. como ele, pra ganhar alguns dinheiros. Continua. Fala de E quem? Da Laila? terminou com o discurso da Laila falando como a importância do Brasil se manter esse país acolhedor a todos, porque foi construído por inúmeras famílias que vieram de inúmeros lugares, que vieram por vontade própria e que vieram fugindo de alguma coisa. Então, eu achei um recado muito bem dado pelas autoras da novela, esse discurso final ali. Nossa, Foi olha, muito, foi Duca muito bonito. Rachid e Thelma Guedes sempre arrasam nas novelas e dessa vez não foi diferente. Então, mande uma mensagem para o número 011 999 358285 para poder receber notificação assim que sair vídeo, para poder receber novidades e até figurinhas. Lembre de comentar aqui embaixo para que a gente atinja tanto a quantidade de comentários necessária, que são 200 comentários, pra gente poder fazer o vlog lá no Rock in Rio deste final de semana, e também para que a gente tenha 2.000 views. Não, amigo, é 2.000 likes. Eu ia falar 20 mil views? Porque 20. não pode ser só 2.000 views. Não, é Não, possível. não. Então não esquece de sentar Não o dedo esquece. no like. É Tá isso. bem? A última oportunidade. Se não for agora, não vai ser nunca. Vai ter que ver os stories mesmo. É Entendeu? isso aí. É isso. Um beijo. Beijo, babies! Pá, pá, pá. Ai, eu tô em tempo de me mijar. Aí é novidade, tá, Udinho?